Reverendíssimo Padre Cristiano, caros irmãos e irmãs em Cristo. A liturgia desse 14º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando, nos fala da pessoa do profeta. Quem que é o profeta? Então fala, o profeta é uma extensão dos lábios, da boca de Deus. O profeta deve ser aquele que, guiado pelo Espírito Santo, então deve transmitir a vontade divina, fazer com que a palavra de Deus possa ser vivida, ou pelo menos conhecida por uma comunidade. Geralmente Deus suscita o profeta no meio da comunidade, mas o profeta nem sempre foi aceito. Aliás, muitas vezes foi contestado pela própria família, pela comunidade, porque exatamente ele vem para denunciar o pecado. O povo de Israel, tendo feito a aliança com Deus no Monte Sinai, com o passar do tempo, afastou-se dessa aliança, esqueceu de viver o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, buscando fazer dos bens terrenos. O Deus desviou o coração daquela aliança. E assim, Deus suscitou, ao longo da caminhada cristã, da história da salvação, diversos profetas. Vemos como Ezequiel mostra, como o próprio Espírito de Deus vem sobre ele e o coloca em pé, e o envia a transmitir uma mensagem dura àquele povo que está com o coração distante de Deus, um povo de cerviz dura, de coração endurecido. O que faz endurecer o coração da pessoa? Exatamente a falta da graça divina no coração. Quando a graça de Deus está presente em nossas vidas, o nosso coração torna coração de carne, um coração, no caso, cheio de vida. Caso contrário, o coração vai endurecendo, e conforme nos fala a mensagem, aquela nação está com o coração como uma pedra, endurecido. Por quê? De tal modo rompera com o projeto de Deus, que não vivia mais a essência da aliança, não deixando o amor, a vida, reinar no coração. E Deus então envia o profeta para que dê um sinal, para que possa novamente suscitar no povo um sinal de vida. Se nós prosseguirmos a leitura, nós veremos como Ezequiel vai passar por momentos difíceis, vai ser perseguido, por fim, ele, como os demais profetas, será até morto. Não foi aceito, porque denunciando o pecado, aí acaba então denunciando aqueles que tiram proveito daquela situação pecaminosa, principalmente os grandes da época, e assim, devido à perseguição, teve que até derramar a vida por causa da palavra. E assim aconteceram com todos os profetas. O grande profeta é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que assumindo a natureza humana no seio da Virgem Maria, conforme nos faz São Paulo, fazendo em tudo semelhante a nós, menos o pecado, conforme ouvindo o Evangelho de hoje, não foi bem aceito, bem acolhido em sua terra natal, em Nazaré. Vemos como alguns chegam a acolher, no caso, vendo talento, admiração, sabedoria nos seus lábios, mas muitos ficou escandalizados, Não é este o filho de carpinteiro, o filho de Maria? Aí fala dos irmãos, os irmãos com certeza, algum parente próximo de Jesus, mas não é filho da Virgem Maria. Tiago, sabemos, o próprio Tiago é primo de Jesus, mas não é propriamente filho de Maria. Então a palavra hebraica dá esse sentido. A palavra irmão pode ser filho da mesma mãe, ou no caso parente próximo, primos, no caso sobrinhos, ou de outro parentesco, até mesmo seguindo, no caso, uma doutrina cristã. Certo é que não refere propriamente a filho de Maria, mostrando como a família de Cristo e seus familiares são pessoas simples. O povo esqueceu que, na verdade, Deus mora no coração dos simples, dos humildes. Quanto mais pobre for o coração, mais, é claro, ali tem acolhida para Deus. Por isso Jesus nasceu naquela família tão simples, filho do carpinteiro, da Virgem Maria. Mas aquilo causou divisão na comunidade e muitos ficaram escandalizados. E nos fala o Evangelho que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. A sua vida pública foi exatamente na terra natal, onde realizou menos milagres. Fala que apenas impôs a mão sobre alguns, curando de algumas doenças. Devido a quê? Devido à falta de incredulidade dos seus conterrâneos. Então lembremos a pessoa do profeta. Sempre é uma pessoa que realmente na Bíblia, no caso, ele é porta-voz da palavra divina, mas traz em si o sofrimento, a dor, as dificuldades. A comunidade realmente não aceita, porque o profeta vem como luz, e a luz então tende a expulsar as trevas. E aqueles que estão nas trevas, o próprio Jesus Cristo fala no Evangelho de João, que não aceitam, tentam destruir essa luz.
Certo é que nós vemos até São Paulo falando dessa perseguição que traz na carne esse espinho na carne, né? Acho que todos nós devemos ter experiência de um espinho no corpo, como realmente o caso inflama e perturba. Então São Paulo fala desse espinho. Esse espinho, de certo modo, é do próprio ócio, da própria vocação, né? A não aceitação, as dificuldades mais que nós encontramos ao longo da caminhada cristã. Mas lembremos, todos nós, pelo nosso batismo, a igreja ensina que quando somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, nós recebemos uma tríplice missão. Devemos ser profeta, devemos ser sacerdote e também a missão régia, né? Chamado, no caso, missão real. Então, como profeta, nós devemos anunciar a palavra divina. Primeiramente, é claro, antes de anunciar a palavra, nós temos que deixar essa palavra iluminar as nossas vidas. Ou seja, antes de ser missionários, nós devemos ser discípulos, ser seguidores de Jesus Cristo. E na medida que eu acolho a palavra divina no meu coração, que deixa a palavra iluminar a nossa vida, é que então eu tenho força e graça, tenho fundamento para transmitir, para anunciar a palavra de Deus. Mas sabemos, a maioria do mundo, ou boa parte do mundo, boa parte das pessoas, não estão em comunhão com Deus. E, consequentemente, não aceitam a doutrina, não aceitam a pregação. Aí vem muitas perseguições. Se nós olhamos hoje na sociedade, quanta perseguição. O pessoal quer que a igreja, no caso, procura adequar essas coisas do mundo, não é mesmo? Com relação à vida, né? A defesa da vida e outras coisas mais. Ah, a igreja não moderniza, gente. Lembremos de modernizar. A igreja não pode compactuar com o pecado, com aquilo que gera morte, né? Com aquilo que vai contra o plano de Deus, né? Se a igreja fizesse assim, não precisava da igreja, né? Então a igreja recebeu de Cristo a missão profética, ou seja, a missão de levar a genuína palavra de Deus a todos os povos, pessoas, né? Porque a missão da igreja é conduzir todos ao céu. E como que conduz a pessoa ao céu? Seguindo Jesus Cristo. E como que segue Jesus Cristo? Vivendo em comunhão com a palavra de Deus. Vivendo, no caso, acolhendo a palavra divina no coração. Então aquilo que vai contra o projeto de Deus, aquilo que vai contra a palavra, aquilo que não está em sintonia com Deus, aquilo que fere a vida, aquilo que no caso rouba, né? No caso causa morte, a igreja então não pode compactuar. Razão que ela denuncia, ela grita, né? Vemos aí às vezes diante de órgãos governamentais, algumas vezes, a igreja então não aceitando que aquilo não está em sintonia com o projeto do Pai. E sabemos, essa denúncia não é aceita pelo mundo. Aí vem a perseguição, vem o sofrimento, vem as diversas dores. Mas o profeta deve sempre anunciar. Então Ezequiel tem bastante consciência, apesar da sociedade, do povo de Israel, se uma nação fez visdura, é necessário ter um sinal que tem um profeta no meio de nós. Ou seja, que esse Deus vivo continua atuando no nosso meio. E a igreja tem essa missão. Todos nós, como discípulos de Cristo, é necessário que deixemos então a palavra divina iluminar os nossos corações. E como discípulos, sejamos todos missionários, profetas, ou seja, procuremos ser porta-voz da palavra de Deus. Por isso você, pai, mãe, na sua casa, no seu trabalho, diante da sociedade, vivendo a vocação cristã, também anunciando Jesus Cristo, aqui que não está em sintonia com Deus, não está em sintonia com a palavra divina, é claro, nós não podemos aceitar e muito menos devemos então denunciar, levando o irmão a acolher a palavra de Deus, ou pelo menos a conhecer a palavra divina. Mas o mundo não vai aceitar. Assim como mais tarde Cristo também vai derramar o seu sangue por causa exatamente da sua fidelidade ao projeto do Pai, que aprendamos todos nós, guiados pelo Espírito Santo, a viver a nossa vocação cristã, sempre unida a Cristo, procurando então transmitir a palavra de Deus. O Papa Francisco nos fala, num documento chamado Evangelho Gáudio, né? Evangelho da Alegria, que é a palavra de Deus, encontrando com Cristo, a palavra divina, enche o nosso coração de vida, de graça, de alegria, de paz. E com o coração cheio de vida e alegria, nós devemos então levar a palavra. É mais natural aquele que acolhe a palavra, com o coração repleto de alegria, transmita a palavra aos irmãos. Queira Deus que assim sejamos todos nós, né? A exemplo da Virgem Maria, de Santa Bibiana, a exemplo dos santos, aprendamos todos nós a deixar a palavra iluminar os nossos vidas, os nossos corações. Mas aprendamos todos nós também a ser um canal de graça, gente, para que a palavra de Deus possa também estar presente em muitos corações. O Papa São João Paulo II nos lembra nos seus escritos que somente a palavra de Deus, somente o Evangelho é capaz de criar uma cultura de vida, de graça e de paz. Se hoje nós vivemos uma cultura de tanta morte, tanta violência,
tantas trevas, porque infelizmente são muitos aqueles que estão distantes da palavra. Então, sinal que ainda está distante da igreja cumprir a sua missão. E compete a nós levar a palavra de Deus. É por isso que existem as pastorais, os movimentos, o serviço, né? Para que nós então possamos nos unir e ser um canal de graça eficaz no mundo, na comunidade, na sociedade, de modo particular na família. Com certeza, muitos irão contestar, muitos não aceitarão, né? Assim como aconteceu com Cristo, assim como aconteceu com Ezequiel, assim como aconteceu com os demais profetas. Mas nós temos que ser fiéis à nossa missão. Jesus fala, é aquele que perseverar até o fim que será salvo. É necessário que todos nós, então, tenhamos um coração perseverante. E para perseverar, o melhor modo é tendo a vida participativa na igreja, na comunidade. Toda vez que nós reunimos em comunidade, né, Deus alimenta com a palavra, nos alimenta com a Eucaristia e também com a oração dos próprios irmãos, né? Então a oração comunitária tem um valor muito grande. E como comunidade, é claro, todos nós devemos também ajudar, no caso, a manter essa comunidade. Razão que vem questão de dízimo, né? Parte daquilo que Deus proporcionou na sua vida. Então você devolve a Deus como uma ação de graças, né? Então ação de graça, o dízimo é ação de graça, que cada um devolve a Deus através da igreja, né? E a igreja então coloca a serviço do evangelho para a própria comunidade, e no caso diversos trabalhos de evangelização. O profeta Malaquias nos fala, né, que o dízimo é um cano de graça, é uma torneira de graça, né? Aquele que devolve o dízimo, então está abrindo essa torneira de graça para que receba as bênçãos divinas. Caso contrário, né, então aquela torneira ficará fechada. Eu quero aproveitar, já que hoje sobre o dízimo, aqui, por exemplo, eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui. Então, eu vou dar um testemunho de minha família, né? Eu sou de Paracatu, né? Paracatu, Minas Gerais. Fica ali perto de Brasília, onde se dá mais ou menos quase 100 mil habitantes, né? A zona rural hoje dá 100 mil, na cidade tem uns 70 mil habitantes. Então, lá em Paracatu, eu sou filho de Paracatu, fui ordenado dia 8 de dezembro de 90, e o bispo impôs minha paróquia, a paróquia catedral. Fui ordenado, o bispo impôs na catedral. Então, lá, o senhor está doido, né? Então, vai na terra da gente, é difícil. Na catedral, então, muito mais difícil ainda, né? Mas Paracatu quase não tinha padre, disse que ia fazer uma experiência, né? Depois, se fosse o caso, mudaria. Essa experiência ficou até que fui mudado para vir ser bispo aqui, viu? Só tive uma função só, pároco da catedral Santo Antônio em Paracatu. Então, além da catedral, naquela época, Paracatu foi fundado paróquia em 1755, hein? 8 de fevereiro de 1755, tem 260 anos. E a segunda paróquia só criou no ano 2000. Não tinha padre, o bispo não tinha como criar paróquia. Então, eu cheguei lá em 91 como pároco, ordenado em 90, 17 de fevereiro cheguei como pároco, e fiquei lá então na paróquia. Lá passou o padre Afonso Pastore, né? Fundou diversas comunidades, né? Então, Paracatu hoje tem uma ideia, tem 83 igrejas católicas dentro da cidade, né? Igrejas desse tamanho, maiores, menores, assim por diante. A gente fala a comunidade. Dessas 5 são matrizes, 8 tem 5 paróquias, mas as demais são como capelas. Então, eu tenho 83 igrejas, capelas dentro da cidade, se faz rural, chega a quase 150. Então, lá foi uma paróquia onde diversos padres trabalhando comigo, inclusive o bispo. Então, aquelas paróquias, tinha diversas paróquias. E lá, o padre Afonso chegou, o padre Afonso Pastore, chegou lá antes de mim, foi ele que fez esse trabalho de criação das comunidades, implantou, então, diversos pastorais, serviços e o dízimo. Paracatu hoje, o dízimo lá tem um dízimo até cidade pobre, mas tem um dízimo assim, muito bem estruturado. E todos, então, procuravam devolver a Deus o seu dízimo, né? Trabalhava sempre nas comunidades, não tinha na igreja, só barracos, tudo mais, coberturas, mas já tinha todas as pastorais, inclusive a pastoral do dízimo. Então, lá em casa, na minha casa, meus pais, meu pai hoje é falecido. Meu pai, minha mãe, né? E nós éramos 8 irmãos. Eu tenho um irmão também velho que eu que é falecido. Desses 2, tem 2 que é padre, né? Até minha mãe fala, opa, em termos de filho, eu dei mais que eu disse. Entreguei 2 filhos para Deus, né? 25%, né? E minha mãe criou nesse sistema de dízimo, né? Devolver a Deus o seu dízimo, né? Morar perto da catedral, até hoje participa lá, devolvendo. E assim, nós, de certo modo, fomos educados, só porque eu já estava no seminário. Eu tenho irmã mais nova lá em casa, a mais nova. É mulher e a mais velha é a mais nova. No meio, éramos 6 homens, eu sou 5, né? 5 homens que um faleceu. Então, a mais nova, Cristina, a mais velha, Maria do Carmo. Então, a minha irmã mais nova, Cristina, ela teve um filho, teve muita dificuldade de gestação e tudo mais, e acabou, então, o filho nascendo até um corpo prematuro, com 7 meses, e teve muitas dificuldades, né? Quando ter nascido assim, prematuro, e ela pediu que eu batizasse o filho dela. Batizei, o nome dele é Isaac. Tem uma aparência muito grande comigo hoje, que a gente fala, parece muito assim, eu quando jovem também, a aparência nossa. E certo é que esse Isaac tinha uma dificuldade danada. Sabe, Paracatu está perto de Brasília, e sempre acabava, Dito, me chama de Dito. Você precisa abençoar seu filho e sobrinho seu direito, porque você adoece mais, né? Naquela época do IC tinha que ir para Brasília. Hoje não, já vai Passo em Minas, Uberlândia,
cortou um pouco um umbigo com Brasília, mas antes daquela época era Brasília, né? Ia Brasília e tudo mais, e fazia oração por ele, e tudo mais, nada que a criança melhorar. Um dia eu batendo papo com Cristina, ainda mora numa comunidade chamada Divino Espírito Santo, no Passo Parta, lá da Paróquia Catedral hoje. Aí naquela época fazia catedral. Eu falei, Cristina, como é que sua vida de igreja? Ali na igreja e tudo mais, né? E ela antes sabia que era de mim. E como é que está a sua situação de devolver o dízimo? Dito, tem muito tempo que eu não devolvo o dízimo para Deus. Ai, Cristina, está danado, né? Você fala que o tio não reza pela filhada e pelo sobrinho, né? E você que é mãe, não devolve o dízimo. Ué, Cristina, que adianta então você pedir para mim fazer oração para o seu filho? Ó, meu filho, se você quiser bênção na sua família, não é só para você não, né? Para você, para seu filho, é claro, você tem também dar um testemunho, né? Entregar, devolver a Deus o seu dízimo, né? Ela fala, devido a essa conversa, né? Que ela devolveu o dízimo, pastor, devolveu, e ela fala que o filho dela nunca mais foi, um dia eu posso trazê-lo aqui, né? Nunca mais foi preciso levar a Brasília, questão dessas doenças, né? Encontrou um medicamento lá, um leite, sabe como é que o nome se dava lá, que tinha diversos leites preparados, que nunca, ela fala, foi a última viagem que ela fez, né? Eu vejo nisso, gente, exatamente a graça divina, não é mesmo? Que muitas vezes, né, a gente suplica a Deus bênção e graças, mas esquece, né, que tem essa torneira de bênção, de graças em nossas vidas, né? Então, o modo que nós temos também de agradecer a Deus, né? É claro, a igreja recebendo dinheiro, teu pai, tudo mais, o conselho deve administrar para o bem comum da comunidade, colocando a serviço da comunidade, da sociedade, pelo trabalho de evangelização. Mas é um bem que realmente, quando nós devolvemos a Deus, né, então aquela torneira de graça realmente cai é derramada sobre nós, né? Vemos às vezes o evangelho falando tanto em prosperidade, e na verdade essa pessoa é evangélica, entrega para o pastor, ainda que o dízimo não vá à comunidade, mas devolvendo a Deus, quem que é a fonte da graça? Deus tem que abençoar, não é mesmo? E cabe abençoando, né? Então às vezes muitos de nós não temos consciência disso, né? Então o dízimo é também no caso, fala que cada um devolva o dízimo de acordo com o seu coração, de acordo, no caso, com a sua fé, né? Mas eu vejo, de fato, como dízimo, esta fonte de graça, gente. Então aqui, se tem alguém que ainda não é, né? Faça também essa experiência, né? Experimente, né? E você com certeza verá também a graça de Deus abundantes em sua vida, abundantes em seu coração. E é também, claro, um modo de você ser profeta, né? Na medida que você devolve a Deus o dízimo, você está distribuindo para diversos pastorais, serviços, movimento paróquia, seja atuante e possa encontrar tantas pessoas que hoje estão distantes do Evangelho, estão distantes da palavra de Deus, né? Através do serviço missionário, através das diversas pastorais que a igreja, no caso, tem para levar a palavra de Deus aos irmãos. Então, que Deus conceda a todos nós a graça de vivermos coerentemente a nossa vocação cristã, de ser um verdadeiro discípulo missionário de Cristo Jesus, e reconhecendo os bens que Deus nos tem proporcionado, a vida, tantos bens também, a nossa renda, que possamos devolver a Deus também o nosso dízimo, para que assim a nossa vida seja hoje e sempre um grande hino de louvor ao Pai.